Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós daremos início, avançando aqui no nosso curso, e agora desta vez será o livro de Daniel e Apocalipse, posso assim dizer, os mais desejados. Tem cursos aí que são esperados esses dois, porque são livros muito ricos, muito discutidos no âmbito cristão, no meio evangélico, são muito bons, por sinal. E acho que pelas pessoas gostarem de saber das coisas futuras, né, do que vai acontecer, não sei se é uma crise de ansiedade, povo ansioso, querendo saber o que vai acontecer no futuro, aí gosta de estudar Daniel e Apocalipse. Isso, eu era eu novo convertido, eu tinha medo. Eu tinha medo de ler Apocalipse. Hã? Nunca leu Apocalipse. Cristão, né? Crente de tudo, nunca leu Apocalipse. Aí eu também tinha medo. Aí eu perdi o medo. Um certo dia eu estava no culto e a mensagem foi sobre Apocalipse. Um texto lá. Aí fiquei interessado, porque o pregador, ele trata um assunto só um recorte, né? E aí eu fiquei interessado. Aí chegou em casa, eu tomei banho, jantei. Aí me sentei na sala, no sofá. Comecei a ler, luz acesa, né? Comecei a ler. Li, quando eu me dei conta, eu tinha terminado. Terminei de ler numa noite, amanheceu o dia e eu lendo Apocalipse. Eu fiquei surpreso, eita, olha, eu nem fiquei com medo, nem aconteceu nada. E eu morri de medo. Novo convertido, né, gente? Pensa 1 milhão de coisas. Aí eu sentado sozinho na madrugada, lendo Apocalipse, nem foi Deus ali, foi Deus que quebrou aquele tabu para que eu pudesse então me aprofundar, e eu comecei a gostar, comecei a ver que Apocalipse está espalhado ali na Bíblia, e aí eu me interessei muito pelo assunto. E agora nós vamos estudar os dois, né? Daniel e Apocalipse. O bom é que Daniel, um dos alunos me perguntou do começo, né, daquela leva, do começo, me perguntou assim, por que Daniel vai ser dado junto com Apocalipse? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que a gente não vê só o Antigo Testamento e depois só o Novo Testamento? Né? Assim, todinhos. Aí, eu até tinha comentado com ele, nos bastidores, né, lá fora, e é em razão do assunto. O assunto que Daniel trata é muito parecido, mas muito parecido mesmo, com o assunto que João tratou, lá de Apocalipse, né? É o assunto, é o teor da mensagem. É isso aí. Entretanto, tem outro ponto que as pessoas gostam muito de botar os paralelos. É porque Daniel, ele é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, em todos os 39 livros do Antigo Testamento, destaca-se Daniel como o livro da revelação, né? E aí, no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, destaca-se o Apocalipse como o livro da revelação. Então, esses dois, eles têm essa simetria, ou esse ponto em comum, né? Os dois. Então, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e a carta de João é o Apocalipse do Novo Testamento. E nesse sentido, o conteúdo se comunica. Ambos falam de visões celestiais, anjos, e falam de acontecimentos futuros. Não só dos futuros, né? Mas também do presente deles e do porvir. Então os dois, eles se comunicam muito, mas é muito mesmo. Não seria desonesto da nossa parte não atrelar um com o outro. Seria realmente separar tudo. Então a gente une para facilitar o raciocínio, tá? Só para compreensão. Outra curiosidade é a respeito de Daniel se encaixar como sendo dos profetas maiores, né? Ele entra como os maiores. Lá naquele modo lá que nós tivemos, temos profetas menores e maiores, ele entra nos maiores, sendo que ele não é maior, né? 12 capítulos, né? Mas aí, ele encaixa-se também em razão do período de ministério, né? De período que ele passou
com o seu chamado. Por exemplo, ele começou ali, quando ele estava lá na Judéia, ele era meio apagado, ninguém sabia quem era. Mas quando foi levado cativo, aí ele surge, ele aparece. Então aquele momento ali foi na sua juventude. Acredita-se que ele tinha por volta dos 17 anos de idade, fica assim, na sua juventude, bem na tenra idade, né? E quando ele veio a escrever, já foi beirando os 80 anos de idade. Então assim, ó, período, e vivendo, né? Vivendo. Aí lá, próximo dos 80 foi que veio. Então assim, foi um longo período, por isso um dos motivos que entra como maior. Né? É a extensão do ministério. A extensão, exato. Né? Outra curiosidade é que Daniel, ele, na época dele, como é muito normal, no início do seu ministério, no início assim, e por longo período, ele não era tido como profeta. Né? Até porque ele ocupava um cargo público. Né? Ele ocupava um cargo público. Ele primeiro começou como exilado. Né? Como exilado, como cativo. E, então ele era um dos que foram trazidos da Judéia para a Babilônia. Então ele era um escravo, ou um exilado, um cativo. Era assim. Daí ele se destaca a partir daquele momento do jejum. Lembra quando ele é separado para comer Pronto, muito obrigado, viu? E aí, ele lá no início, né, no capítulo 1, logo, já é separado para comer as iguarias do rei. Ou seja, era um grupo seleto para estarem no nível do rei. O que o rei comesse, ou seja, comida boa, né? Pelo menos presumia-se, e o que o rei fosse comer era comida boa. Não era comida de escravos, não era comida de plebeus, pessoas humildes, de pessoas que eram vindas de outro rei como escravo. Não, era comida do rei. Então, ele tendo essa oportunidade de comer ou se desfrutar daquilo que o rei comia, tipo, bater no peito e dizer assim, eu sou importante, eu como Não, o que ele fez? Abriu mão. Disse assim, não, me deixe somente uns legumes. Né? Fez uma dieta à parte, separado. E ele se separou ali e fez o quê? A dieta dele, junto com o propósito dele e a intenção de glorificar a Deus. E aí, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que ele se destacou. Bem curtinho, né? 1 semana e pouco, 3 dias, 10 dias de jejum. Então assim, foi muito curto, mas o diferencial foi absurdo. Porque no meio de todos que estavam ali, ele se destacou. Né? Ele e seus amigos destacaram. Então a gente percebe que quando você tem esse propósito, né, um propósito com Deus, seja lá o que for, reserve-se, separe-se e consagre-se a Deus, com propósito, né, obviamente, com propósito, e Deus honra. E aí aconteceu aqui com Daniel. Daniel, ele surge ali, começa a aparecer ali. E por ter se destacado, aí Deus começou a honrar, né? Começou a dar a ele, despertar nele essa graça, o dom de interpretar sonhos, visões e de ter uma palavra profunda pelo fato do seu caráter. Foi muito bem recebido na corte e logo depois foi elevado, né? Foi promovido, tá? Então a gente vai aqui começar com Daniel. Daniel, eu quero aqui iniciar por uma breve introdução
que se encontra aqui na página do nosso material, na página 14. Hoje as páginas batem, viu? Porque o livro aqui também, o meu é novo. O meu eu não tenho na minha coleção lá dos módulos, eu não sei porquê, mas eu não tenho o meu. E aí eu ganhei esse aqui. Então a página bate. O meu não é da antiguidade, não, da época que eu fiz, não, é de agora esse aqui. Página 14, a gente vai ver esse breve esboço aqui de Daniel. E aí depois a gente vai lá para o começo para pegar propriamente dito na introdução. O esboço do livro de Daniel diz assim, que Daniel é elevado ao poder, lá no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, vem o sonho do rei e a sua interpretação fiel. Né? O rei teve o sonho e aí teve a interpretação. E aí no capítulo 3 tem a fornalha da provação. Aquela história lá de Daniel e seus 3 amigos. Só que Daniel, fica aquela incógnita, né? Onde estava Daniel? Né? Onde estava Daniel? E aí deixa aí, né? Daniel teria se prostrado e só os 3 amigos ficaram de pé e foram avistados pelos servos, soldados e depois pelo rei, ou Daniel não estava na reunião. Enfim, depois a gente discute essas coisas. Aí vem o capítulo 4, o outro sonho do rei e a sua interpretação. Essa aqui foi intrigante, né? Esse sonho aqui dele que foi cruel. Aí vem, no capítulo 5, a escrita misteriosa, aqui está junto, mas é separado, né? A escrita misteriosa e o final de Babilônia, ou seja, final do império, né? Final do império babilônico, porque ainda continuou sendo Babilônia, mas o império morreu. Exatamente. Tudo bem, está afiado, né? Começou o Medo-Persa. Aí no capítulo 7, aliás, no capítulo 5, já transitando para o capítulo 6, foi o episódio de Daniel na cova dos leões. Aqui já não era mais o Império Babilônico, né? Já tinha encerrado e agora já estava no Medo-Persa. E aí Daniel na cova dos leões. Depois, no capítulo 7, vem a visão de Daniel sobre os 4 animais. E depois, no capítulo 8, vem a visão de Daniel sobre o carneiro e o bode. E aí no capítulo 9 vem aquela famosa oração de Daniel, né? Aquela oração lá de 21 dias. Né? E aí no capítulo 10 vem a visão de Deus. Né? Essa visão de Deus aqui é a visão de Daniel, né? A respeito do mistério de Deus, a visão de Daniel, os mistérios. E aí no capítulo 11 vem a revelação sobre o futuro. Né? Revelação sobre o futuro. Que é aquele episódio quando Deus fala para ele que isso é para muitos dias. Capítulo... Aqui tem o 11, né? É no 12, Sobre o futuro, capítulo 11. Aí tem 12, Aqui está 11. A revelação sobre o futuro. 11. Aqui é no 10. 10 até o 11, 1. Deve ser até o quê? Você pode mais fácil. Aqui no capítulo 11, deixa eu ver aqui o 10, acontecimento dos últimos dias, no 10. 10, 1 ao 11, 1. O 12 aqui já é a conclusão da profecia. Vou estar falando sobre o capítulo do livro ou... Não, do esboço. O esboço aqui, os tópicos. Os tópicos do esboço da página 14.
É aí a página 14 também, irmão? É, né? Os tópicos. Temos... Isso que eu falo aí, tá no 14. É, né? Tá no 3, né? A 14 aqui, 14. Não, digo... É porque eu estou falando, no sentido capítulo da Bíblia, ele está achando que é esse aqui. É, né? No tópico, né? Entendi. Futuro próximo. Parte. Então vamos seguir. Quando chegar lá, quando a gente for ter essa aula, a gente já esclarece esse ponto, né? Hoje é só para a gente passar aqui para conhecer os tópicos. Aí depois vem os tempos do Antíoco e do Anticristo, né? Os tempos do Antíoco e do Anticristo. Quem foi que ficou com Antíoco, hein? Naquele nosso trabalho que tivemos em sala, lá no Interbíblico. Foi tu, né? Ficou Antíoco, né? Um serve, né? Os Macabeus, Isso. É bom. Eu gosto. Assim, não sei se é porque eu gosto muito de história. Mas é bom conhecer essas coisas, né? Tem gente que não gosta não, né? Dá sono, né? Conhecer a história. Eu acho bom, eu gosto. Que as coisas de hoje fazem mais sentido. A gente percebe que muitas coisas é só reflexo do que já aconteceu. Outros repetem. É assim, muitas coisas. E, por fim, a conclusão da profecia, né? Esse é o livro do profeta Daniel, tá? Aí, voltando aqui, lá, como eu falei no início, mas algumas pessoas não tinham chegado ainda, o livro de Daniel, aliás, esse módulo, são 2, Daniel e Apocalipse. Por serem 2, nós vamos dividir. E aí nós teremos 6 encontros. 3 para Daniel, 3 para Apocalipse, para ficar bem bonitinho. Certo? Aí aqui nós vamos falar só de Daniel, não vou nem entrar no sumário de Apocalipse, não. Quando chegar em Apocalipse, a gente volta para o sumário dele e trava. Na introdução ao livro de Daniel, página 6. Página 6. Aqui a gente vai ver que no contexto bíblico existiram outras pessoas com o nome Daniel. E aí ele vai trazer aqui, vai elencar vários. E aí ele vai trazer ele vai dizer aqui, há pelo menos 4 pessoas na Bíblia com o nome Daniel. E aí coloca aqui um Daniel aqui com o circunflexo e 2 S, né? Daniel. Né? Fica Daniel. Como é que pronuncia isso aí? O circunflexo no Dan, aí fica a sílaba tônica, né? Fica Daniel. Com 2 S. Dá para entender? Tá vendo aí? É estranho, né? Daniel. Que significa Deus é meu juiz, né? É a forma, é uma escrita aqui. E a mais comum que a gente conhece é o Daniel na nossa língua portuguesa, né? Daniel normal, D-A-N-I-E-L. Lembrando, meus irmãos, que esse sufixo el é endereçado a Deus, né? O el. Muito embora tem uma que se confunde. Por exemplo, Daniel, a gente percebe que endereça a Deus. Ezequiel, endereça a Deus, né? Samuel, o sufixo el, endereça a Deus. Só que tem uma que não endereça a Deus e termina também com el. Babel. Babel termina com el também, mas já não é mais endereçado a Deus. Então tem essas curiosidades. Então nem sempre engesse
a informação, tá? Dizer assim, toda palavra terminada com el glorifica a Deus. Cuidado, certo? No direito a gente aprende muito isso, negócio de toda, nunca. Essas assim, você tenha cuidado, porque nem sempre isso pode estar absolutamente correto, tá? Mas, no geral, o el endereça a Deus, tá bom? No geral. Joel, são vários, tá? No geral mas não é sempre. Achou aí alguma coisa? Achou? Ah, o teu nome? Como é teu nome? Ah, o El, né? O El. Ah. Dael. Já não tem, né? É? De origem celta, né? Pois é, não eleva, não endereça a Deus, não atribui a Deus, né? Tá vendo? Então, temos que ter esses cuidados, tá? Eu falo assim porque quando você for fazer um módulo aí de hebraico, vai ser muito comum você ouvir isso aqui. Dizer que o El, tal, é ser para Deus. Muito comum as pessoas endereçarem para lá, certo? O El, Elohim, o El, Ohim, né? El, Shaddai, entendeu? Então assim, é muito comum lá no hebraico, mas ainda não chegamos lá, né? Quando chegar lá, vocês vão se lembrar disso aqui, tá certo? É só para ter esses cuidados. Vamos seguir. O primeiro, falou de 4 pessoas, né? 4 pessoas com esse nome. O primeiro é o filho de Davi e Abigail. Menciona aqui lá em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. O segundo é o descendente de Itamar, que acompanhou Esdras e foi um dos signatários do pacto, lá em Esdras, capítulo 8, versículo 2. Também Neemias 10, 1, versículo 6. E o terceiro foi um homem de extraordinária sabedoria e retidão, cujo nome é ligado com Noé e Jó. Curioso, né? Noé e Jó. Ezequiel 14, 14 e 20. O qual é mencionado no capítulo 28, verso 3. Talvez idêntico ao ugarítico Daniel, ou então com Daniel, profeta, a quem nos referimos como o autor do livro que tem o seu nome. Então fica aí, essa é a questão. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja o Daniel que nós nos referimos e pode ser que não seja ele. Essa questão, como sempre, né? Volta e meia a gente se pega nisso. Nunca podemos bater o martelo. O quarto e último é chamado de profetas maiores, a respeito de cuja a carreira nada se sabe, senão aquilo que é relatado em seu próprio livro. Quem é? Um israelita de descendência real ou nobre. Essa informação é tida lá no livro do Flávio José, na parte das antiguidades. Foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Essa narrativa aqui está lá em Flávio José, tá? Essa narrativa aqui que eu estou lendo agora. Foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor no 3º ano do reinado de Jeoaquim, tendo sido treinado para o serviço do monarca babilônico em companhia de outros companheiros. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 6. O próprio livro informa com muita clareza que foi Daniel seu autor. Está lá em Daniel 7, né? Versículo 1, entre outros. Exato. É o que ele diz, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Versículo 14. Se estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as sua alma. Aqui está falando por 3 homens de Deus justos, né? Noé. Ele fez tipo ele fez tipo aquela galeria dos heróis, né? Então, assim, comparando, né? Eles estão justos, só salvaram a própria vida. Isso.
baixar a justiça dele. Exato. Eles não seriam capazes, com toda a sua justiça, de salvar a humanidade. Noé foi o primeiro. Deus olhou para ela e só viu que não era justo. Foi. O segundo foi Jó. Jó. Um diálogo. Deus mesmo declarou de Jó, né? Não foi a mãe de Jó. Se fosse a mãe, a gente suspeitar, é a mãe. Mas foi Deus. O próprio Deus falou. Homem íntegro, fiel, temente a mim, se dizia do mal. Exato. E o anjo disse para ele, né? Muito amado. Né? Tu és muito amado. Ou seja, o anjo sabia, né? As conversinhas lá no céu, ele sabia, ó. Daniel, está falando de Daniel aí, ó. O pai ama ele, ó, o pai gosta dele. Aí chega lá para Daniel e diz, ó, tu é muito amado, ó. Tipo isso, claro que eu estou conjecturando, né? Obviamente. Mas como é que o anjo vai tirar aquela, né? Vai dizer assim, tu é muito amado. Alguma coisa ele escutou. Enfim, vamos para lá, é só conjectura. Mas faz total sentido, né? Então, assim, fica essa questão. Talvez esse terceiro aqui, que fala lá em Ezequiel 14:14, seja de fato esse mesmo Daniel. Só que aí como é que a gente resolve isso? Olhando lá para o tempo, né? O tempo e geografia. Quem veio primeiro, Daniel ou Ezequiel? Na ordem canonizada aqui da nossa Bíblia, primeiro vem Ezequiel, para depois chegar Daniel, né? Só que não necessariamente tenha sido efetivamente nessa ordem. Eles podem ter sido contemporâneos. Exatamente. Isso. Tem. Na primeira leva, exato. Isso. O quê? Sim, ele foi também, exato. Na segunda leva. E Jeremias teve a liberdade, mas Jeremias também foi, né? Mas Jeremias teve a liberdade de escolha. E eles eram contemporâneos. Contemporâneos. O Daniel, os jovens, os amigos dele. Misael, Ananias e Azarias. Né? Não venha falar mão caldeu deles aqui não. Viu? Não lembro do nome hebreu deles, né? Só lembro o nome caldeu. Não é para falar o caldeu não, é o hebreu. O caldeu foi em homenagem ao deus caldeu. Porque Nabucodonosor entendia que o Deus dele entregou os israelitas na mão dele. Entendeu? Então ele estava glorificando o Deus dele, o caldeu. Aí ele troca os nomes, coloca nomes babilônicos nele, caldeus nele. Entendeu? Exatamente para homenagear o Deus. Aí a gente vai seguir? Não convém, né? Não? Se a gente sabe o significado, exato. Nada a ver. Então, o mais coerente, ainda mais para nós, estudante de teologia, jamais, isso é um crime falar um. Para quem não estuda, tudo bem, né? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas nós não somos mais não, viu? Nós não somos mais ignorantes, então para nós será pesado. Então o nome dele é o quê? Ananias, Misael e Azarias. É só fazer assimilação, né? Ananias, eu me lembro lá de Ananias e Safira. Aí eu vou para lá, eu dou uma volta. Vou para lá, Ananias, Ananias. Aí eu entro no ritmo. Ananias, aí Misael, né? Eu conheço o da Central. Mas tem na Bíblia. Só que para remeter aqui, eu lembro dali. Aí ficou Ananias, o Misael e o Azarias. Azarias eu lembro do Zacarias dos Trapalhões. Nada a ver, né? Mas é a forma que eu encontrei para poder eu lembrar deles. Para me lembrar. Nada a ver. Aí Ananias, Misael e Azarias. É assim. Aí pronto, eu não esqueço. E é na ordem que está na Bíblia. Né? É a ordem que está na Bíblia. Eu gosto muito disso, eu sou muito metódico com essas coisas. Eu gosto de seguir a ordem que está na Bíblia, porque não se pode alterar a ordem. Se alterar a ordem, dá bagunça. Quer ver um exemplo? Jesus falou que vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a ordem que ele disse? Vigiar e orar.
Essa é a ordem. Vez por outra, a gente pega as pessoas falando assim, ó, orar e vigiar. Orar e vigiar. Analise na prática. Se você orar para depois vigiar, a sua oração corre o risco de não ser respondida. Por quê? Porque você está orando, mas não está com a vida no altar, você não está vigiando. Mas se você inverter, botar do jeito que é na Bíblia, vigiar e depois orar, você já vigiou, a vida já está no altar, está bem. Aí você agora vai orar, a sua oração vai ser respondida, porque você já está bem. Perceba no Pai Nosso, primeiro a gente diz assim, perdoa-me assim como perdoai. Peraí, eu só sei no ritmo do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Passado. Primeiro eu perdoo, depois eu chego para pedir perdão. Entendeu? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Também, ofensa, depende da tradução. Depende da tradução. Tem tradução que nem termina. Tem tradução que nem termina o Pai Nosso. Tem outras que faz ela completa. Depende muito. Aí, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdoamos está o quê? No presente ou no passado? Passado. Não me pergunte qual o pretérito, que eu não me lembro não, mas só sei que está no passado. Né? Se é pretérito perfeito, imperfeito. Sei não. Só sei que está no passado. Né? Está no passado. Então, assim, perdoa agora, perdoa, presente. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Já perdoei lá atrás, agora que eu estou pedindo. Assim é a ordem do vigiar e orar. Primeiro eu vigio. Eu vigiando, eu vou chegar aqui bem. Eu vou dobrar meu joelho e vou orar a Deus bem. Vigiando. Depois eu oro. Fizer o contrário, não bate. Corro o grande risco da minha oração não ser respondida. Né? A gente não perdoa e quer que Deus perdoe a gente. Não dá, né? Quando Jesus vai lá para a doideira, né? Quem vai e os esposos aos três, né? Eles lá para ir vigiar, né? Isso. Eu vou orar. Exatamente, vigiar. Vocês não podem vigiar. Um momento, exatamente, vigiar. Enfim, é a ordem, não se altera a ordem, é na sequência que está. É igual aquele de João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É muito comum a gente ouvir os irmãos falar o quê? Matar. Primeiro é matar, hein? Matar, roubar, destruir. Não é assim que está escrito. O que está escrito é primeiro rouba, depois mata, e aí o destruir é consequência mesmo. Roubou, matou. E aí destruiu já. Não precisa nem fazer o terceiro. Naturalmente destruiu. Quando mata, destrói. Né? Uma vez, pedi, dar-se-vos-á. Tem muita coisa, né? A gente aí, você ainda vai ver coisa, meu filho. Nossos avós falavam, né? Você ainda vai ver coisa. Exato. E nós, estudantes de teologia, não podemos fazer isso. É crime para nós. Fizer isso, você está cometendo um crime. Tá? Qual a previsão legal? Não sei. Está na Bíblia. Como é Osanildo? Está nos livros de quê? Inventários, né? Acrescentar. Né? Então vamos seguir. Aí, alguns argumentos aqui sobre a autoria do livro. Essa parte aqui, eu gostaria de pular para a gente não perder muito tempo, porque são coisas que é infinito, porque cada um tem a sua crítica. Nós partimos do pressuposto que o livro de Daniel ele é autêntico, foi escrito por Daniel, e não tem dúvida, né? Só que eu quero ressaltar somente uma coisa. Qual? Essa parte da sua colocação no cano hebraico. Tá? Por quê?
Porque alguns sugerem que foi numa data posterior à da existência do profeta. Como assim? Disseram que na época dele não foi sequer reconhecido, só foi reconhecido cerca de 300 anos depois. Então assim, se foi na época, se foi depois, não faz muita diferença para a gente. Por quê? Porque foi canonizado. Dá para entender? Foi canonizado. O importante é ter sido canonizado. Foi, então pronto. Tá no cano? Tá. Beleza. Porque é uma coisa que a gente não tem como chegar lá. Entendeu? Como é que eu vou dizer que foi na época que Daniel estava vivo? Não tem como. Tem que ir para os fósseis, tem que ir para a arqueologia. E se você for olhar, elas vão indicar, a maior parte delas, até mesmo pelas tradições judaicas, vai indicar para a época dele. É bem verdade que o cano não estava totalmente formado para a época dele. Não estava, ele estava vivendo, é igual o Novo Testamento, Jesus estava vivendo e não tinha sido fechado, só foi formulado depois da morte de Jesus. Só que aí o que acontece? Os rabinos, eles tiveram o cuidado de, no retorno do povo, dos exilados da Babilônia, nesse retorno, voltando, eles já procuraram consertar-se com Deus. Já procuraram. Daniel, ele não retornou logo, ficou lá. Muitos dos povos voltaram. E quando retornaram, já procuraram se consertar. E aí vem Esdras, botando o povo para fazer a leitura, voltando o culto, voltando o Ageu também, voltando. Então assim, a gente vê vários retornando o povo. Daniel permaneceu lá. E aí a intriga é qual? É que foi nesse período do retorno que o povo estava se consertando com Deus que inseriram. Fica essa questão, né? Inseriram lá. Quando eles retornaram, Daniel permaneceu, eles retornaram a ficar lá e lá eles inseriram. Pronto. O outro ponto é esse aqui, que vão dizer que foi só... diz aqui, ó, que esse argumento supõe que o cano dos profetas foi completado em 425 a.C., aproximadamente, e as escrituras em 165 a.C. As escrituras, para a gente entender aqui, é o rol no qual o livro de Daniel está inserido. Entendeu? Por quê? Vamos para cá para a lousa. Aqui na lousa, a gente vai ver a posição do livro. Ó. Ele está na terceira posição. A segunda posição é o profetas. Os profetas. Ele não está na posição dos profetas. Ele está na terceira posição, que é escrituras. E aí aqui vai dizer que o cânon, com respeito às escrituras, foi só em 165. Entende? Só o que acontece? Isso não impede de que ele tenha a sua validade profética ou sagrada. Só foi inserido lá, digamos, na teoria de que só foi inserido em 165 depois. Aliás, antes de Cristo, não é nem depois, é antes de Cristo. Sendo que ele escreveu por volta do 536, por ali. Entende? E aí, de 536 para 165 é chão. Né? Subtrai aí, dá 500, nem consigo. Nem consigo, não consigo nem começar a conta. Mas enfim, dá muito, dá na casa dos 300 anos e alguma coisa. Está na casa dos 300 anos, então é muito chão. Então, é uma dos que negam a sua canonicidade em relação a esse período. Aí, os argumentos que confirmam a autoria de Daniel. Do mesmo modo que Moisés, Samuel, Esdras e outros reconhecidos autores do Antigo Testamento, Daniel registra os capítulos históricos, do 1 ao 6. E aqui vem aquela divisão lá, tá?
aquela que é de 2 divisões, do 1 ao 6, na terceira pessoa, ao narrar as 4 visões do 7 ao 12, escreve sempre na primeira pessoa, identificando-se muitas vezes, eu, Daniel. Ezequiel reconheceu a historicidade de Daniel na sua época, mostrando com isso que sua notável sabedoria e seu caráter íntegro eram legendários, comparáveis aos de Noé e de Jó, aquilo lá que o irmão Osanildo leu para a gente, né, de Ezequiel 14, do versículo 14, 20, o capítulo 28, verso 3. O autor demonstra cabal conhecimento dos hábitos, costumes, história e religião do 6º século. Ou seja, o 6º século é o ano 500 e alguma coisa, né? É o 6º século. Jesus também reconheceu Daniel como o autor das visões de Daniel, né? A visão de Daniel, quem foi que teve a visão de Daniel? Foi o próprio Daniel. Entendeu? Parece redundante para nós, né? Mas para um examinador das Escrituras, vale muito, né? As visões de Daniel, foi Daniel. E quem escreveu? Daniel também. Quem narrou? Foi Daniel. Quem viveu? Daniel. Foi Daniel, né? Indo e voltando. Então, a gente vê aqui que foi ratificado com quem? Com Cristo. E olha o detalhe, uma sacada aí, ó. Qual é o detalhe? É que apesar de, no cano sagrado, Daniel entrar para a terceira posição, a terceira divisão, que é Escrituras, não é profético, mas Jesus, lá em Mateus 24, salvo engano, versículo 15. Só confere aí, por gentileza. Jesus vai. Exato. Né? Quem lê entende, tá entendendo? Entendi, né? Ou seja, ele diz quem? O profeta, né? O profeta aqui. Foi Jesus que falou e considerou Daniel como o profeta. Né? Só que mesmo sendo profeta, considerado lá com Jesus, todavia, na época dele e do cânon do Tanakh, ele não foi tido como o profeta, mas entrou como Escrituras. Entendeu? Ah, irmão, mas por quê? Ele era profeta? Era. Só que qual era o critério para ser tido como profeta lá na época? É que ele exercesse o ofício de profeta. Aquele que fala em nome do Senhor. E ele não era um ofício de profeta, ele era estadista. Ele trabalhava para o rei, para o palácio. Entendeu? Ele ocupava cargos públicos. Não tinha aquele ofício. Por isso que não entrou como profeta. Não foi pelo fato do conteúdo da sua pregação. Não. Foi pela posição que ele ocupava. Aí, por esse motivo, não entrou no cano do Tanakh como profeta, na segunda divisão. Só dedicado a Deus, né? Isso, exclusivo, né? Tinha. Profetizou. Os capítulos de história, né, que é a visão, Exato. Que é na classificação aqui de 3 divisões, né? Certo? Aí vamos seguir posição do no cano, né? Aqui já entrando na posição dele do cano. Acho que eu pulei alguma coisa, não foi? Aqui, deixa eu vir aqui pela lousa. Hã? Quê? Vamos aqui pela lousa. A autoria do livro. De quem é a autoria do livro de Daniel? O próprio, né? Daniel. Né? Não foi um pseudo. Não foi um escriba que fez. Foi o próprio Daniel. A data. Aliás, aqui, vamos para cá. O local onde ele escreveu.
Foi lá em Jerusalém ou foi lá no cativeiro? Né? Cativeiro, lá na Babilônia. A data, lembremos que na data, ele foi levado cativo por volta do ano 605 antes de Cristo, né? Mas a escrita se deu por volta do ano 536 ao ano 530, sendo que 530 acredita-se que foi o ano da morte dele. Então, ou ele terminou e morreu, terminou de escrever e morreu, ou ele não terminou e morreu e alguém terminou por ele, ou ele terminou antes. Né? Amém? Hã? 87 anos. Tu fez a conta daqui, a diferença? 605 para 536. Dá quantos anos? Dá 69, se for colocar 605. Mas quando dá 606. Pra cá, né? 605 para 536? 69. Eu considerei 606 para ficar 70. Mas o Beto aqui coloca 606 a 624. 606, né, aqui. É porque, lembra quando a gente chegou nesse módulo, que fica essas variações, 605, 606? Lembra? Aí, vamos dizer, 70 anos, né? Aí ele já chegou lá. Chegou lá, aproximadamente. O Antônio Gilberto vai dizer que é 12. Outros vão dizer que é 17. Tem uns que ficam no 15. É assim. 14 a 16, né? Se considerar 17, então ele escreveu com 87 anos. 70 mais. Ele chegou com 17, passou 70 anos, que aí 536 até outra data, que é onde ele escreveu. Isso. Mais ou menos essa idade, né? Então bota aqui 69 mais a idade que ele chegou lá. Vamos considerar 16 para ficar no meio ali, né? 16. Mais 16. Bota 10, fica 79, 80 e 85. Pronto, então, quando ele morreu, aproximadamente 85 anos de idade. Né? Da morte dele. Aproximadamente, né? Sempre assim, porque não tem como bater essas coisas, não. Ninguém tem nem o RG dele. Até o povo que tem certidão de nascimento tem errado, né? Às vezes, os antigos. Minha mãe, ela tem uma diferença absurda. Eu tenho clientes aí que tem a diferença de quase 7 anos de diferença, 10 anos de diferença. Com certidão na mão. Né? Esse dia na rede social, fizeram tiveram que fazer tipo um RG dele. Faraó aí, porque quando trocar o local dele do teste atrás, aqui tá aberto. Ele tinha que viajar no avião, quando se levasse. Aí tinha que ter uma certidão para identificar que era. Rapaz, foi mesmo. Fizeram assim. Fizeram uma falsa. Não fizeram qualquer coisa. Antigamente a gente nascia em casa, né? Era. Aí só ia Registrar. Tava andando. Era. E outra que as crianças de antigamente passavam uma semana para abrir o olho, não era? Aí depois não sei quantos dias para poder começar a ter contato, era assim. Já sai registradozinho, Antigamente aqui, Uhum. Os nossos pais, avós, eles eram registrados como mais velhos, né? Para trabalhar assim. Tinha isso também, né? Para burlar a lei, né? Para poder conseguir. É porque a CLT, ela é de 1943, se eu não me engano. Aí, nesse período, permitia o trabalho mesmo oficial, com 14 anos de idade. Minha bisavó, no RG dela é 5 anos mais velha. Mais velho, né? Entendeu? Nasceu em casa, foi? Por isso tu é caseiro, né? Tô brincando. É o sol. De 25, é de 25, É isso mesmo. Então, assim, a gente percebe que existia. Agora, um período recente nosso, quanto mais na época. Né? Então, assim, não tem como a gente bater martelo, não. Obrigado.
Foi, eu deixei lá. Ixi. Aham, obrigado. Esquecimento puro. Aí a pessoa nem ligava você. Não, e a comparação para poder saber a idade de alguém era assim: tu nasceu depois de fulano e antes de Beltrano, então tu tem essa idade aqui. Era assim, né? Tu nasceu depois dele, eu lembro. Tu nasceu depois desse aqui, mas tu nasceu antes desse. Então tá, esse, tu tá no meio, é aqui. Escolhe o dia aí, escolhe. Aí pronto, aí botava, entendeu? Contado por algum acontecimento, né? Algum acontecimento que marcava, era. Não tinha precisão, né? Tipo, Contemporâneo de alguém. de alguém. É isso mesmo. Então vamos lá. Então Daniel tinha aproximadamente aqui 85 anos de idade quando morreu, né? Tá vendo? A vida inteira lá, né? Praticamente. Mas Deus honrou, não foi? Deus honrou. Foi preso. Enfim, passou várias situações, né? Passou à beira da morte, né? Com os leões. Foi perseguido, né? Passou pelo quê? E detalhe, ele já era idoso, viu? Já era velho quando ele foi para a Cova dos Leões. Uns 5 meses, né? Ele passou, ou mais. É, aproximadamente isso. Se for considerar lá dos Medo-Persa, que teve do Ciro, né? Dá aproximadamente isso. Eu vi num livro que era 8. É por isso que eu estou dizendo, porque só vai contar, né? Porque tem que considerar o que era lá da Síria, que é do mesmo império, né? E os Medos. Aliás, lá da Pérsia e os Medos. Aí tem gente que aumenta porque conta os dois. O rei dos Medos e o rei dos Persas e onde ele estava, a região que ele estava. Aí conta esse e esse. Isso, do período de Nabucodonosor. Umas coisas assim, tipo, um reinou só 9 meses, aí foi assassinado. Aí já entra o outro. Tem. Então, nesse sentido, tanto que lá no capítulo 5, a gente vai chegar lá, né? O rei Belsazar, que o nome de Daniel era parecido com ele, né? Beltesazar, né? Belt. E o rei era Belsazar. Aí a mãe do rei é que indica Daniel, que ele nem sequer conhecia. Indica Daniel, ele é um homem que da época do teu pai, né? E aí ele chama Daniel, aí Daniel interpreta a escrita na parede. E ali eu não sei se a mãe dele se arrependeu de ter apresentado Daniel, mas depois que ele apresenta Daniel, que Daniel fala a tradução, encerra ali mesmo. Aí eu fico pensando na mãe do Belsazar, né? Oh, meu Deus, o que eu fiz? Né? Eu digo assim, que foi só entender a escrita, acabou-se. Pesado foste achado em falta. Achado em falta. É pesado isso aí, não é não? Você saber que você um dia foi alguém e hoje você não é nada. Para interpretar, para você não ficar sem saber por quê, né? Então vamos aqui. Então, o local, Babilônia, né? A data, século 6 a.C., ou seja, 536 a 530. Esse 530 aqui eu praticamente assim, nem considero porque foi a morte dele. Então, só se ele escreveu já e no final morreu. É assim. E o que pode acontecer também, né? As últimas palavras dele. É igual a segunda carta de Paulo a Timóteo. Escreveu lá o veredito, encerrou. Aí, a posição no cânon, que a gente já passou aqui, mas vamos lá. A primeira, o cânon sagrado do Antigo Testamento, o nome do Antigo Testamento, a Bíblia do Antigo Testamento, é Tanakh. É muito comum as pessoas falarem que é Torá. Muito comum. É muito comum mesmo. As pessoas, né, confundem Torá com Tanakh. Só que a Torá é uma divisão do Tanakh. É uma divisão. Que é quem? É composta por os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Somente a lei. Que é também conhecida como a Lei de Moisés. E os escritos. Pronto.
né? E aí, aqui no Tanakh, aí vem a divisão. Primeira divisão, a lei. Segunda divisão, profeta. E terceira divisão, escritas. E aí as escritas, aí na escrita de Daniel tem um detalhe. Qual é? É que é a geografia. O que é isso? Aqui é um H, tá? A geografia. É que no livro de Daniel, ele começa a falar também uma suposta biografia dos anjos. Ele dá nome a anjos. E não só nome, ele também classifica a sua posição hierárquica. Um é o mensageiro, o outro é de guerra. Entendeu? Então, aí, por conta desse detalhe, aí também veio para as escritas e teve a subclassificação lá nas escritas como a geografia. Por conta desse detalhezinho aí dos anjos, né? Dos anjos, certo? Aí tá aqui, ó, eu botei, né? O Tanakh, que é o Antigo Testamento, aí divide em Torá, Nevim, que é os profetas, e os Ketuvim, os escritos. Nevim, Ketuvim. Nevim, Ketuvim. É só isso aí mesmo. Eu tenho uma Bíblia judaica em casa. Aí eu tava lembrando aqui, para mim, ela dava uma outra divisão, mas não, é isso aqui mesmo. É isso. Ela traz as três, realmente. A Bíblia judaica. Aí vem aqui para os propósitos, né? Espera aí. O propósito. O propósito do livro de Daniel, ele é disciplina e a herança histórica. A disciplina, ela está no contexto panorâmico. Qual é o contexto panorâmico? É o abrangente, o amplo. Vamos olhar na visão panorâmica. O povo de Israel vinha servindo a Deus, entre aspas, só que misturado com a idolatria. Deus e a idolatria. Deus e a idolatria. Né? Ou vinha nesse ritmo. E junto a isso, descumprindo a lei mosaica, descumprindo a guarda do sábado, descumprindo uma série de estatutos. E vieram, veio. Aí Deus meio que puniu o povo, disciplinou o povo com o cativeiro. E a duração do cativeiro, 70 anos. Né? Claro que também não é coisa exata. Né? A gente sabe que foi alguns anos ali antes, para fechar os 70, já foi lá na segunda expedição do povo, retorno do povo, para esticar por 70. Mas enfim, 70 anos. Aí, esses 70, alguns teólogos mais metódicos, eles vão dizer que foi o período em que o povo descumpriu a guarda do ano sabático. O povo descumpriu, e aí no acumulado, Deus botou eles no cativeiro para dar descanso para a terra. A terra precisava descansar. Enfim, isso aí são colocações teológicas de alguns metódicos que, se a gente for analisar à luz das Escrituras, eu particularmente sou crítico desse ponto. Por quê? Porque estaria Deus punindo a sua criatura, a sua imagem e semelhança por conta da terra, então ele estaria valorizando mais a coisa do que o ser humano, do que a sua criatura. Punir o povo por causa da terra, para descansar a terra, Sendo que lá na frente Jesus vai dizer que até do sábado Deus é Senhor. Ele é Senhor do dia, das ocupações, não é o carregar peso, não é isso. Somos nós. O ser humano para Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus disse que Deus ele dá o sustento dos passarinhos que não trabalham, não porfiam. A Deus sustenta. Quanto mais nós. Ou seja, ele bota assim, a gente num grauzinho acima, né? Nós somos acima das coisas. Porque senão nós estaríamos virando materialistas.
trocando as pessoas por coisas. E não é bem assim. Mas enfim, isso aqui é uma crítica do meu parecer. Claro que isso não retira o que já está aí, né? Tem muitos teólogos tratando nesse sentido. Que os 70 anos foi em razão do descanso da terra. Aí fica aí. Tem muito conteúdo mesmo. Muitos. Enfim. E o outro é a herança histórica. Né? O outro propósito. A herança histórica. Mostrar para o povo que naquela situação lá naquela situação em que o povo esteve, por exemplo, ele traz aqui que ele queria legar ao povo de Deus, no decurso da sua história, as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações e do triunfo final do seu reino na terra. Ou seja, diante daquelas situações que aconteceram, Deus estava provando para o povo a sua soberania e demonstrando também para a nação inteira e para as outras nações que o seu reino, ele é eterno. Então é uma herança que, se nós servirmos a Deus fielmente, nós iremos participar dessa herança, porque ela é eterna. Daí, vem os temas, né? Eu botei o tema aqui em cima, mas era antes. Os temas do livro é a soberania universal, ou seja, a soberania de Deus, os cuidados especiais de Deus, os reinos nas mãos de Deus e a onisciência divina. Na soberania universal, ele trata sobre a soberania de Deus na história das nações, os cuidados de Deus para com Israel durante o tempo dos gentios e os reinos nas mãos de Deus, que foi na ascensão e queda dos reinos. Aquela da visão da estátua. E por fim, a onisciência divina, que é Deus revela o profundo e o escondido sobre os reinos terrestres. Daí, também, eu acrescentei aqui essa parte da divisão do livro, que nessa divisão do livro de Daniel, algumas sistematizações de cursos de teologia, alguns teólogos, eles vão dividir em duas partes, somente duas. E outros teólogos dividem em três. Aqui, para nós, ela é dividida em três. Na nossa grade aqui, ela é dividida em três. Mas tem cursos por aí que eles dividem só em duas. Tá? Aqui divide em duas, divide do 1 ao 6 e do 7 ao 12. 6 e 6. Certo? Inclusive tem até, eu acho que tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui que ele trata dessa divisão. Aqui. Isso. É aqui na página 7, o argumento que confirma a autoria de Daniel. Ele diz assim, que Daniel registra os capítulos históricos, ele classifica como os históricos, do 1 ao 6, ao narrar as divisões, e os proféticos, do 7 ao 12. A teologia que divide em duas, divide assim, o histórico do 1 ao 6 e o profético do 7 ao 12. Nesses dois pontos. Aqui no nossa grade divide em três. E aí essa divisão de três vai ser o histórico dividido do capítulo 1 até o capítulo 7, o histórico, e depois o escatológico, do capítulo 8 ao 12. Escatológico. Certo? Se a gente for analisar, eu particularmente, se eu fosse um doutrinador, eu iria colocar
o histórico, o profético e o escatológico. Histórico, profético e escatológico. Por quê? Porque tem o período dele profético. Ele é profeta também, né? E na divisão ele não entrou como profeta, mas entra como escatológico, que é anunciando as coisas futuras. Só que a profecia ela não é só futura, ela é também do agora, né? Ela é trazendo a vontade de Deus para o povo, do agora e também futura. Não é só futura, é agora e futura. Entende? E aí, ao meu ver, caso um dia eu me torne um doutrinador de teologia, eu iria dividir assim, o histórico, profético e escatológico. Mas por enquanto é assim, a divisão fica o histórico do capítulo 1 até o capítulo 7 e do 8 ao 12 escatológico. Aí tem essas três divisões, por quê? Porque no capítulo 1 ele escreveu do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, escreveu em hebraico. O idioma foi hebraico que ele usou. E depois, no capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, ele escreveu em aramaico. E lá no capítulo 8, ele volta e continua escrevendo em hebraico. Por que isso, né? Por que ele fez tudo hebraico? Ou tudo aramaico? Por que ele fez assim, essa misturada? Porque quando ele trata desse assunto aqui, do primeiro, do 1 até o 2, 3, ele trata sobre o povo o povo que veio com ele, o povo que veio no exílio e estava ainda na sua língua vernácula, que era o hebraico. Eles ainda estavam aprendendo ali a língua caldeia e o aramaico estava sendo inserido. Só que quando ele vai tratar sobre os assuntos que estão do versículo 4 do capítulo 2 até o 7, ele já trata para o povo nativo. Já trata ali com a corte, com os nativos. E quando ele trata com os nativos, ele trata na língua que está sendo discutida ali. E aí quando ele vai falar das coisas futuras, quando ele vai falar da parte escatológica, ele já trata no geral. O geral é que é as suas raízes e o povo futuro, que é o hebreu que veio e o hebreu que vai. Ele foi tipo compilando Ao longo dos anos, exato. Várias anotações e depois ele... Isso. Porque se ele escreveu com os 80 então ele sabia tanto uma língua quanto a outra. Sabia. Ele poderia escrever mil das vezes que quisesse. Ele poderia ter feito 2 cópias, né? Aí justificaria, sendo assim, ao longo dos anos ele escreveu duas coisas diferentes. Exato. Foi no curso da vida, né? Só que alguns teólogos vão dizer que lá no final da vida que ele vai escrever. Sim. Né? Tipo, juntar tudo, né? Escrever no sentido de juntar tudo e talvez finalizar o... Pronto, fazer um volume só. Porque aqui, ao que entende, é que ele fez um volume e mandou o povo hebreu. Aí depois faz outro volume e apresenta para a corte. Depois faz outro volume e apresenta para o povo hebreu de novo. Né? Assim, olhando para cá, 3 partes, é como se fossem 3 volumes. Só entendendo. Só que aí o que na teologia deixa para a gente entender é que foi um volume só, não foram 3 volumes. Porém, o direcionamento da argumentação era para o povo hebreu, depois para o povo, os nativos, depois hebreu de novo. A argumentação, o sentido. Só que se a gente for considerar assim, vai ficar um volume com